Ministração de hoje sobre o sangue que veio direto de Deus. Deus formou o corpo do pó e soprou dentro dele o fôlego de vida. O homem se tornou alma vivente. Portanto, o sangue que fluiu de Adão veio de Deus. Mas como o sangue que fluiu de Jesus, do seu corpo, veio de Deus? A Bíblia declara em Hebreus, capítulo 12, versículo 24, o sangue é. E eu quero dizer algo que talvez vocês nunca ouviram. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz que o sangue veio de Deus. Esse sangue que fluiu do corpo de Adão, quando Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, Adão não tinha um pai ou uma mãe. Bem, quando Adão pecou, ele perdeu a glória e a presença. A divina presença foi retirada. Deus trouxe Adão a uma aliança e o sangue o cobriu com a promessa de redenção e com a promessa de que a glória retornaria. Pois onde você vê o sangue, você sempre vê a glória. Como Abel soube que sua oferta foi aceita, como Caim soube que a sua oferta foi rejeitada. Por causa do fogo, pois o fogo sempre vinha no Antigo Testamento, quando o sangue era usado. Abel soube que a sua oferta foi aceita porque o fogo veio, e o fogo vinha frequentemente quando o sangue era usado. O fogo veio. Se você se lembra, quando Elias usou sangue, e muitas vezes no Antigo Testamento, vimos isso. Davi via fogo quando o sangue era usado. Salomão viu fogo no templo. O sangue foi usado. Portanto, o sangue atrai a glória. O sangue traz a glória de volta. Deus está prestes a nos dar uma revelação nova sobre o sangue. E será esse sangue e essa revelação do sangue de Jesus que trará o fogo de volta para a igreja. Lembre-se, o que veio no dia de Pentecoste: fogo. Por quê? Porque o sangue foi derramado. O sangue de Jesus trouxe o fogo de Pentecoste. Sempre no Novo Testamento, o fogo responde ao sangue. E é por isso que na Epístola de João, ele fala sobre isso. E ele diz estas palavras marcantes sobre o fato de que Deus sempre responde ao sangue. Era necessário um cordeiro. Era necessário um cordeiro. Sabiam que no Antigo Testamento vemos maravilhosamente cordeiros proféticos sendo mencionados 33 vezes no Antigo Testamento. Cordeiros proféticos, que significa o cordeiro em Êxodo 12, um cordeiro por casa e por toda a antiga aliança. Se você contar as vezes que um cordeiro foi oferecido em expressão profética nessa oferta, em outras palavras, aquele cordeiro simbolizava Cristo. Você verá 33 cordeiros no Antigo Testamento. Bem, você verá outros cordeiros e outros animais sendo oferecidos, mas não tem nada a ver com Cristo. Mas quando você encontra um cordeiro profético, e o que quero dizer com cordeiro profético? É como o cordeiro em Êxodo 12, em que Deus diz, um cordeiro por casa. Aplique o sangue do cordeiro nos umbrais e tal. Esse era um cordeiro profético em Êxodo 12. Encontramos 33 vezes o cordeiro profético sendo mencionado no Antigo Testamento. Não é incrível? Pois Jesus foi oferecido na cruz como o Cordeiro de Deus aos 33 anos. Bem,
Deus exigia no Antigo Testamento que o cordeiro fosse perfeito. Agora vemos algo marcante. Deus começa a revelar isso ao seu povo Israel. Ele revelou isso a Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Todos eles entenderam a aliança de sangue. Sangue deveria ser usado. Sangue deveria ser derramado. Quando Noé saiu da arca, o que ele fez? Usou sangue. Deus prometeu redenção. Agora vemos algo marcante. Deus começa a revelar isso ao seu povo Israel. Ele revelou isso a Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Todos eles entenderam a aliança de sangue. Sangue deveria ser usado. Sangue deveria ser derramado. Quando Abraão entrou na terra prometida, o que foi que fez? Primeiro, usou sangue e construiu um altar. Você encontrará que cada homem que andou com Deus, que a primeira coisa que fizeram foi construir um altar. Noé saiu da arca, constrói um altar e batiza a terra com sangue. A maldição é quebrada. Abraão entra na terra prometida. Qual é a primeira coisa que ele faz? Constrói um altar. Aplica o sangue, a promessa é dada. Isaque, a primeira coisa que faz? Constrói um altar. Aplica sangue. A promessa feita a Abraão é dada a ele agora. Jacó, no caminho de volta da casa de Labão, qual a primeira coisa que ele faz? Constrói um altar, aplica o sangue e recebe a promessa de Abraão e Isaque. Qual a primeira coisa que Deus diz a Israel? Sangue. Antes de saírem do Egito, apliquem sangue para que eles pudessem receber a promessa e a aliança. Até Moisés, Deus quase o matou no caminho para o Egito, por ter esquecido da aliança, da circuncisão que ele deu a Abraão. Sangue. Eles aplicaram o sangue. Então Moisés vai ao monte Sinai. Isto é incrível. Deus diz, suba ao monte. Deus dá-lhe a lei. Mas então ele diz algo maravilhoso. Ele diz, desça e passe o sangue em todo o povo. Você encontrará isso em Êxodo 24. Ele desce e 3 milhões de pessoas são aspergidas com sangue. O sangue é passado na lei, no livro da lei. O sangue é passado no povo. E o que Deus diz a seguir? Agora irei e habitarei no meio deles. Antes disso, Moisés tinha que subir no monte sozinho, e ninguém podia ir com ele. Josué ficava no meio do caminho sozinho. O sangue é usado, e Deus diz, Moisés, você não precisa subir, eu vou descer. Moisés passa o sangue no tabernáculo, e há uma corrente de sangue do portão até o Santo do Santo. Há sangue no altar do incenso, sangue na arca da aliança, sangue no lugar santo, sangue no átrio, na pia, no altar de sacrifício. Há um rio de sangue correndo pelo tabernáculo. Por quê? Porque não se pode entrar na presença de Deus sem isso. Então Deus diz, eu quero um cordeiro. Veja o que Deus diz. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 5, ele diz, eu quero que ele seja perfeito. É o símbolo de Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito, sem pecado. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Ele é santo, inocente, imaculado. Ele diz, quero que esse cordeiro seja uma oferta pela expiação do pecado. Em Levítico 4, versículo 32. Jesus foi chamado de oferta pelo pecado. O Cordeiro de Deus que é a propiciação pelo nosso pecado. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2. Terceiro, o cordeiro tinha que ser morto.
Em Êxodo 14, versículo 12 e 13, Êxodo capítulo 12, versículo 6, o cordeiro tinha que ser morto. Cristo foi morto naquela cruz. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, versículo 8, que ele foi cortado da terra dos viventes. Ele foi morto. Agora, povo, preciso. Quero entrar agora em algo extremamente importante. Em Levítico, capítulo 14. Deus diz a Moisés: quando um leproso quiser ser limpo de sua lepra, ele tem que ir ao sacerdote. Ele deve ir ao sacerdote e o sacerdote deve pegar duas aves vivas. Ele deve pegar um pau de cedro, escarlate e isopo. Agora veja isso. Aí vem o leproso. Lepra sendo um símbolo de pecado e pecadores. E ele vem ao sacerdote, símbolo de Cristo Jesus, e diz: sou o leproso. Querido Deus, algo maravilhoso está prestes a acontecer aqui. Sou um leproso. Quero ser limpo da minha lepra. Ou quero ser livre do meu pecado, simbolicamente. O sacerdote pegou duas aves. Vocês encontram isso em Levítico capítulo 14, a partir do primeiro versículo. Ele pega duas aves e mata uma delas. O sangue daquela ave começa a pingar em vaso de barro, até que todo o sangue saia da ave e caia dentro do vaso. Ele pega essa ave e a coloca perto do vaso. Ele pega a ave viva e com ela ele pega o pau de cedro, que significa a cruz. Pega o escarlate, que significa os sofrimentos de Cristo, e pega o isopo, que é a fé. É isso que eles simbolizavam. E ele pega a ave viva e a mergulha no sangue da outra ave. As duas aves simbólicas da morte e da ressurreição de Cristo. A ave que morre, a sua morte. A ave que fica viva, ressurreição. Ele pega o pau de cedro, a cruz, o escarlate, que é os sofrimentos da cruz, e o isopo, que é a fé, e mergulha todos eles no sangue da ave que foi morta. O vaso de barro simbolicamente fala do corpo, que é a carne de Cristo. Ele pega o sangue e os esparge no leproso 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Profeticamente falando que Jesus derramaria o seu sangue 7 vezes, e ele assim o fez. A primeira vez, no Getsemane, seu suor se tornou em sangue. A segunda vez, quando ele fica diante do conselho judeu, e eles batem no seu rosto e arrancam os seus cabelos, de acordo com Isaías capítulo 50. Então a Bíblia diz que os soldados colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Esta é a terceira vez. Quando ele é levado a Pilatos, depois eles o chicotearam. Esta é a quarta vez. Então a Bíblia diz que a quinta vez eles pregaram as suas mãos no madeiro. A sexta vez pregaram seus pés no madeiro. E a sétima vez eles furaram ao seu lado. Então o leproso é limpo com o sangue 7 vezes. A lepra desaparece. Algo marcante acontece depois disso. E é isso que Deus vai fazer esta noite. O sacerdote pega o sangue que ainda resta no vaso, depois que aspergiu sangue no homem, depois que a lepra foi limpa, ele pega o sangue e o passa na sua orelha direita, polegar direito e dedão do pé direito. Por quê? Porque a Bíblia declara no Salmo 55, versículo 2 e 3, que o sangue protege o nosso ouvir e a nossa mente. Então não ouviremos mais a voz do diabo. O sangue é aplicado no seu polegar
porque Deus protegerá nossas obras. E o sangue é passado no seu dedo do pé, porque Deus protegerá o nosso caminhar. Mas tem algo além. Ele pega o óleo e o passa por cima do sangue, na orelha, no polegar e no dedo do pé. Aqui ele passou óleo na sua mão esquerda. E então as Escrituras dizem: ele pega o óleo e passa sobre sua cabeça. Então há óleo escorrendo por cima do sangue. E aquele leproso está limpo, e mais do que isso, está ungido. É a unção que vem como resultado do sangue. Mas quero que perceba uma coisa poderosa. Mantenham o dedo em Levíticos e abram Eclesiastes capítulo 10, versículo 8, por um minuto. Muito poderoso, quando o sangue é usado. Uma cerca é construída. Não apenas o sangue limpa, mas também constrói uma cerca de proteção. Isto é muito importante. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Pois a Bíblia diz que quando a cerca é quebrada, a serpente morderá. Se a cerca for quebrada, é aí que Satanás pode morder. Entra e destruir. Em Eclesiastes capítulo 10, 08. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper uma cerca, uma cobra o morderá. É por isso que Jó, no capítulo 1, versículo 4 e 5, aplicou o sangue em seus filhos, e então vemos em Jó, capítulo 1, versículo 9 e 10, que uma cerca foi construída em volta da sua vida. O diabo não podia atravessar, e ele disse a Deus: você fez uma cerca em volta dele. Antes de eu falar do sangue que traz a unção, e essa unção cair sobre nós aqui poderosamente, quero falar das 5 áreas que o sangue cobre biblicamente. Vejam, quero que vocês leiam Jó, capítulo 1, por favor. E quero que leiam o versículo 9 e 10. Vejam as 5 áreas que o sangue cobre. Isso te dará permissão para usar o sangue nessas 5 áreas na sua vida. Não podemos usar o sangue, senhoras e senhores, além daquilo para o qual a Bíblia nos dá permissão. No Velho Testamento, eles usavam o sangue por aspersão, como o isopo. Hoje usamos o sangue pela confissão, pela nossa fé. Mas lembre-se de que há 5 áreas cobertas e somente 5 áreas que são cobertas. Versículo 9 e 10. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercastes tu de bens a ele? Número 1. O sangue cerca você. O cercastes tu. O sangue cobre você. Número 2. O sangue cobre a sua casa e sua família. Número 3. O sangue cobre a sua posse. Número 4. O sangue cobre os seus esforços. Número 5. Sua influência está coberta pelo sangue. Satanás mencionou 5 coisas que Deus protege. Leio novamente para que eles entendam tudo. Porventura não o cercastes tu de bens a ele? Portanto, o sangue cobre você e a sua casa. Cobre a sua casa e a sua família. E o que mais? E tudo quanto tens. Posses podem ser cobertas pelo sangue. Você pode usar o sangue na sua propriedade e também nas suas posses. Número 4. A obra de suas mãos abençoastes. A Bíblia claramente afirma que Deus protegerá os seus esforços, tudo o que você tocar. Número 5. E o seu gado está aumentado na terra. Sua influência na terra está aumentada. Sua influência. O sangue pode cobrir todas as 5 áreas. Então,
Quando usar o sangue amanhã, as Escrituras te permitem usá-las nessas 5 áreas. Na verdade, senhoras e senhores, vamos fazer isso aí agora. Levante as mãos para o céu. Por que esperar até amanhã? Pai, eu uso o sangue. Vamos, digam, Pai, eu uso o sangue na minha vida, na minha família, nas minhas posses, nos meus esforços e na minha influência. Eu uso o sangue de Jesus. Construo uma cerca à minha volta, em volta da minha família, das minhas posses, dos meus esforços, das minhas influências. Eu uso o sangue por toda parte. Amém, Senhor. É poderoso, irmão. Isso é poderoso, irmã. Bem, o sangue aspergido 7 vezes, por quê? Abram em 1 João, capítulo 5, por favor. Isso é incrível. A Bíblia diz nos versículos 6 e 8, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. O que vemos aqui? Quando usamos o sangue, a unção vem em seguida. Sempre, sempre. Bem, antes de pedir ao Senhor que mande sua unção, quero que abram comigo em Hebreus capítulo 9, bem rápido. E peço a todos que orem no Espírito Santo, pois ela está prestes a cair sobre vocês. Quero que vocês comecem a orar no Espírito Santo, todos vocês. E eu vou dizer algumas verdades poderosas de Hebreus capítulo 9, pois isso é maravilhoso. E quando começarmos a usar o sangue em alguns instantes e agradecê-lo pelo sangue, essa unção vai cair bem forte aqui, mais forte do que antes. Em versículo 12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se sangue dos touros e bodes é a cinza de uma novilha esparzida sobre imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O sangue, uma vez usado, purificará a consciência. Irmãs e irmãs, há muitos de vocês que estão aqui hoje que precisam ser livres de memórias antigas. O sangue vai te libertar. Levantem as mãos para o céu agora. Quanto mais o sangue de Cristo purificará a sua consciência, alguns aqui não foram ainda libertos de memórias passadas, pecados antigos, prisões antigas, coisas que aconteceram mesmo quando você era criança. Cada um de vocês que ainda são afligidos pelo passado, fiquem de pé. Eu vou quebrar isso em vocês. Vamos lá. Se você é afligido por essas coisas, levante as suas mãos agora e usem o sangue nelas. Pai, nós usamos o sangue. Vamos lá, gente. Ore no Espírito Santo. Eu uso o sangue. Deixe-me fazer isso por vocês. Eu uso o sangue, Deus Pai, em cada pessoa que está de pé. Eu uso o sangue naquelas lembranças. Eu uso o sangue sobre os que aconteceu há muito tempo atrás. Eu quebro o seu domínio em nome de Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora façam vocês mesmos, usem o sangue. Peça a Deus para limpar, peça a Deus para restaurar, peça a Deus para purificar.
Se o sangue de animais, se o sangue de bois e cabritos podem purificar a carne, quanto mais o sangue de Cristo. Quanto mais o sangue de Cristo purificará a sua consciência. Pai, eu ordeno que toda fortaleza demoníaca seja quebrada, no nome precioso de Jesus. A Bíblia diz, por esta causa, ele é o mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Oh Senhor, aleluia, Senhor. Pessoal, agora mesmo, levante suas mãos e limpe a sua herança, em nome de Jesus. É o sangue que nos dá a nossa herança, o que inclui a unção do Espírito Santo. A sua herança inclui a unção. Agradeça a Ele pela unção. Vamos, agradeça a Ele honrosamente. Agradeça-o pelo sangue. Agradeça a Ele pela sua herança. A Bíblia diz, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Deus ordenou para vós, quer dizer que o sangue está sob o seu comando. Podem imaginar isso? Deus ordenou para vós. Deus te colocou no comando disso. Ele fará aquilo que você disser. Meu Deus, Ele fará aquilo que você disser. E se você disser, eu passo o sangue em meus filhos, e Ele assim o fará. Se você disser, eu passo o sangue em minha casa, Ele assim o fará. Se você disser, eu passo o sangue em meus negócios, Ele assim o fará. Se você disser, eu passo o sangue em minha mente, Ele assim o fará. Em meu corpo, Ele o fará. Em minha vida, Ele fará. Em meu futuro, Ele o fará. Povo de Deus, esteja no comando hoje. Levante as mãos e passe o sangue em tudo o que Deus te permitir. Lembre-se das 5 áreas que Deus nos dá. Esta é a nossa ordem. Vamos lá. Usem o sangue. Usem o sangue. Digam os nomes dos seus familiares. Vamos lá. Jesus, Jesus. A Bíblia diz, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas como tais sacrifício, mas as próprias coisas celestial com sacrifícios melhores do que estes. O sangue, segundo a Bíblia, limpou até mesmo o céu. Nós não entendemos completamente o que isso significa, mas as coisas celestiais foram também purificadas. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face do Senhor. Eu creio, me ouça agora. Daniel esperou para ter resposta do céu, pois forças impediram a resposta de chegar. Mas não mais. É isso que significa. É antibíblico acreditar que Deus leva 21 dias para responder uma oração. No Antigo Testamento, sim, pois o sangue ainda não tinha sido derramado. Daniel orou e teve que esperar, pois forças celestiais bloqueavam a resposta, até impediram Gabriel de vir por um longo tempo. Miguel teve que ajudá-lo a atravessar, mas não mais. Pois o sangue não apenas destrói os demônios, mas destrói potestades celestiais. É por isso que a Bíblia diz, é eles. Quem é eles?
nós sempre aplicamos a nós mesmos sim e não. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, está falando da guerra entre quem? Miguel, seus anjos, e Satanás e seus anjos. A guerra não é entre homens e anjos, mas entre anjos e anjos. Porém, os santos estão participando. Quando usamos o sangue, os anjos ficam mais fortes. Aleluia, Senhor, aleluia. Quando os santos começam a usar o sangue, Miguel e os anjos de Deus vencem Satanás e seus anjos. É isso que significa essa passagem. O céu foi limpo pelo sangue, e eu pensei que estava limpando o céu. Leia novamente, aqui está. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois quando Jesus levou o seu sangue, ele teve que ir da terra, passar pelo primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Quando o sangue passou pelo segundo céu, destruiu aquelas forças, o que agora Deus não leva 21 dias para responder uma oração. Você ora e a resposta vem instantaneamente, imediatamente, pois aquelas forças estão destruídas. Então, naquela última batalha, de um lado Miguel, o grande arcanjo, veja isso, em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Espere um pouco, segura aí. Os anjos não podem usar o sangue. O sangue jamais foram derramado por eles. Eles fazem a guerra e nós fazemos o uso do sangue. Veja a união dos anjos e dos santos aqui. Os anjos começam a lutar e os santos começam a usar o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. E Miguel vence Satanás, vence o acusador, vence as suas forças. Pela primeira vez desde Adão, ele é lançado do céu e os santos estão clamando: o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Quero ouvir vocês dizendo: o sangue de Jesus. Amém, Senhor meu Deus.